Estamos no ar! Você está na Motorsport TV Brasil aqui no YouTube e nesta semana, olha só, você já vê ao meu lado o Guilherme Longo. Nesta semana tivemos Gabriel Bortoleto no Beyond the Grid, no podcast oficial da Fórmula 1. O brasileiro Guilherme Longo, ele vive uma grande fase, né? Tivemos também aí outros destaques, nós vamos falar aqui, e também uma entrevista exclusiva com Mariana Becker falando sobre a onda Bortoleto no paddock da Fórmula 1. É isso aí. Agora, com o Guilherme Longo, vamos começar aqui a repercutir todas essas novidades, isso tudo que eu falei aqui. Primeiro, para mim causou uma surpresa muito positiva, né? Beyond the Grid, que é o podcast oficial da Fórmula 1, trouxe como convidado o Gabriel Bortoleto. Quais são os pontos ali que você pode destacar pra galera? É isso aí, salve, salve galera, um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais um vídeo. Fazendo uma analogia com o surf, né, a gente tem a Brazilian Storm, agora é o Bortoleto Storm na Fórmula 1, porque só se fala do Gabriel Bortoleto, né, e isso vem coroado com a entrevista dele no Beyond the Grid, uma entrevista que, pelo que deu pra entender, né, acompanhando a entrevista dele com o Tom Clarkson, que, pra quem não sabe, é o cara que comanda as coletivas da Fórmula 1 também, de quinta-feira. Então, ali no bate-papo, o que me deu a entender que foi gravado no começo do fim de semana de Monza. Então, não tinha sido ainda o fim de semana, os resultados, desculpa, do Gabriel. Mas tivemos ali algumas coisas interessantes, né? Ele fala bastante sobre Fernando Alonso, quanto que ele é agradecido ao Alonso, que é o empresário dele, né? A A4 Team Management. Falou, não estaria aqui na Fórmula 1 se não fosse por ele. Também destacou o Hulk, a relação dele com o Nico Hülkenberg, o quanto que ele fala que o Hulk tá ajudando ele a crescer. E de fato, é uma dupla que é engraçado, né? Um dos pilotos mais velhos e um dos pilotos mais jovens. E eles se dão muito bem, a relação na Sauber é muito harmônica. Quando o Hulk conquista o pódio na Grã-Bretanha, tem uma cena engraçada, né? O Bortoleto quebra ali o parque fechado e vai correndo do seu primeiro parabenizar ele. Já tinha parabenizado no rádio. Então ele falou um pouco sobre isso, essa relação, como eles estão bem e como ele aproveita para aprender também com o Nico Hülkenberg. E claro, ele fala bastante sobre aquele que é o melhor amigo dele ali no grid, uma das grandes inspirações dele, que é o Max Verstappen. E aí, curioso, né? Quando ele entra num papo com o Clarkson sobre a mudança de paradigma que o Verstappen trouxe com o uso dos simuladores, o Bortoleto faz uma comparação de Verstappen, Schumacher e Senna. Como que os três, cada um à sua forma e cada um no seu tempo, foram pilotos que mudaram o jogo da Fórmula 1. Ele destaca, né? O Senna foi o primeiro a falar da questão do condicionamento físico. O Senna foi o primeiro a ter um preparador físico, né? Na Fórmula 1, era no Cobra. Depois, quando vem o Schumacher, ele falou, Schumacher joga a questão do condicionamento físico em outro patamar. Ele começa a tratar a sério. O Schumacher, inclusive, se preocupava muito com a sua alimentação. Aí até um parêntese relacionado aqui, né? Na redação, ontem a gente estava lendo uma entrevista num jornal alemão, no Bild, com o cozinheiro do Schumacher. E era engraçado porque tinha uma receita de uma massa que o Schumacher gostava de comer e que não ia sal, nem pimenta. E ele falava assim que era o jeito que o Schumacher gostava, que ele preferia tipo produtos naturais para realçar o sabor das coisas, etc. Então o Schumacher muda o paradigma nesse sentido, da questão do o tratamento do piloto com o seu corpo. E aí a gente chega no Verstappen, que a mudança do paradigma é, num cenário em que a Fórmula 1 não tem testes de pista, algo que o Bortoleto também reclamou no Beyond the Grid, o simulador vem para suprir um pouco dessa necessidade. E aí também ele destaca também, inclusive todas essas pautas aqui você pode ler no motorsport.com nesta quarta-feira. Ele também fala da questão da pressão do Brasil, de representar um país como o Brasil na Fórmula 1 e, obviamente, como eu costumo dizer, essa brincadeira aqui é grande, né? O Brasil é grande no contexto da Fórmula 1 e é o que a gente vivia até pouco tempo atrás, né, de 2017 até 2025, sem ter um piloto oficial, era uma aberração. Sendo que foi uma interrupção de um período de quase 50 anos com pilotos consecutivamente no grid. E é uma aberração, eu não estou exagerando. Não, o Brasil é muito respeitado. Inclusive, a gente vai falar, né, daquilo que o Gabriel Bortoleto está representando, né, do interesse que ele tem, não só pela mídia brasileira, né, porque ficaria muito fácil a gente falar aqui, a gente imaginar aqui, algum outro colega
em nome do fanismo, do pachequismo, como alguns gostam de nos acusar, mas mais do que qualquer outra coisa, né, Guilherme, ele, especialmente depois desse GP da Itália, já tem gente achando que a Sauber barra Audi já é pequeno para ele, né? Já é água pequena. A gente já tinha isso um pouco antes, né? Se a gente pegar antes do GP da Itália, próprio Bernie Eccleston colocava, né, que Bortoleto aposentaria Lewis Hamilton, seria o substituto ideal lá dentro da Ferrari. Uhum. Mas agora a gente teve uma declaração interessante do Ted Kravitz, que é o repórter da Sky Sports F1, a transmissão britânica, e um jornalista que, apesar de algumas críticas que as pessoas podem ter com ele, é um cara muito respeitado no paddock, que tem bastante fontes ali dentro, né? Ele tem uma coluna pós-corrida, que é o Ted's Notebook, e ele falou depois do GP da Itália que a performance do Bortoleto não está passando despercebida no paddock e que as equipes de ponta todas estão olhando para o Gabriel. Todas pensando não necessariamente para 2026, mas ali para um futuro a médio prazo, porque não? Sim. Ele até destaca. O Gabriel fala, em 2026 ele estará com a Sauber e a Audi. Ele quer conhecer esse projeto, ele quer trabalhar nesse projeto, até porque ele é contratado no final de 2024 já com vistas a esse projeto, né? Não é um contrato só de 2025, é um contrato que já vale para esse projeto Audi. E além disso, também o próprio Johnny Herbert, né, coloca, acha, na verdade, que o Bortoleto seria um nome perfeito, já que os dois são amigos, né, para trabalhar junto com o Max Verstappen. Aí, do mesmo jeito que as pessoas perguntavam, né, Bernie Eccleston, por que você odeia Gabriel Bortoleto? Eu pergunto, Johnny Herbert, por que você odeia Gabriel Bortoleto? Mas ele falou isso em uma entrevista agora, nesse início da semana, ele falou, ó, se fosse eu daria a vaga da Red Bull para Bortoleto. Ele venceu a F3 e F2 em anos consecutivos, mas o ponto mais positivo a seu favor é o que Piastri tem com Mark Webber, que é ter Fernando Alonso como seu empresário. Isso pode dar a ele um ingrediente extra para seguir melhorando. Já que, e ele compara com o Adjar, né? Falando, o Adjar talvez não tenha isso, né? De ter uma pessoa como o Alonso por trás trabalhando. Então, ele está tendo que trabalhar tudo por si só. E aí, mais um ex-piloto destacando, né? O papel do Alonso ali, a importância. Sim. Não à toa a gente sabe que os dois têm uma relação muito boa, Bortoleto e Alonso. É isso aí, olha só, a gente também foi falar, bateu ali na porta, ou no caso, no telefone, no WhatsApp, com a Mariana Becker, que acompanha essa trajetória na Fórmula 1 com o Gabriel Bortoleto, e ela foi uma testemunha muito presente ali do iniciozinho, né, de como ele chegou ali humilde na Fórmula 1 e agora que ele está virando um dos nomes mais falados, não é o nome mais falado, obviamente, mas é um dos nomes mais falados ali nos bastidores. E ela pontuou, né, a gente vai ouvir agora um trecho do nosso papo com ela, falando sobre como o início dessa jornada foi determinante, especialmente no episódio com o grande figurão da Red Bull. É isso aí, Helmut Marko. Lembra? Quem é o piloto B, senhor Helmut Marko? O que eu posso te dizer é que o Gabriel ele foi conquistando a imprensa internacional aos poucos e com coisas muito determinantes, como já desde o princípio o posicionamento público dele na Austrália, sem ter sequer entrado no carro, né, um jovem chegando ainda como, né, todo jovem ainda sem saber do que era capaz, né, ainda, né, inseguro como todos eles, é só, né, ver o Hadjar na primeira corrida que bateu indo para o grid, saiu chorando e tal, eles chegam com essa pressão, e aí no primeiro dia ele tem que encarar uma declaração de um dos caras mais importantes do meio, que era o Helmut Marko, dizendo que ele era um piloto B. Então de cara ele já se posicionou muito bem, assim, ele respondeu, né, respondeu com educação, mas respondeu, com não duro, mas com uma certa segurança, e isso passou, assim, eu acho que uma dignidade para todo mundo, bem bacana. E aí, de uma certa forma, foi isso que ele foi apresentando em termos de retorno, né, nas entrevistas, né, ele é muito franco, ele não enrola, ele se posiciona, ele dá o feedback quando você pergunta, ele fala, né, as coisas que acontecem ou deixam de acontecer. É isso aí. Ela não falou só
essa questão aí do Helmut Marko, mas também destacou como o grid tem visto o Gabriel como uma promessa sólida. Não só nos resultados, nos números, né, mas na forma de guiar. Você vai vendo que ele é estável, né, e aí vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando. Então eu acho que isso faz com que as pessoas depositem mais confiança nele e gostem dele. E ele tem, ao mesmo tempo, tem uma boa relação com os outros, né, com os outros pilotos e tal. Então ele é um cara que passa, assim, a ideia de uma promessa sólida, sabe, de um cara sólido. E olha só, se o Max Verstappen até hoje tem uma mira sobre a imprensa inglesa, né, e vice-versa, né, o Gabriel Bortoleto meio que já rompeu essa barreira e algo que inclusive a própria Mariana se surpreendeu. E eu fiquei muito surpresa já desde o início de ter ouvido, principalmente a mídia inglesa, que é bastante crítica, né, e às vezes, pondera muito até elogiar algum piloto, né, eu estou falando da mídia mais tradicional, assim, né, não estou falando da mídia, assim, mais do dia a dia, assim, né, da mídia que ferve. Estou falando de uma mídia mais tradicional, analítica, né, e esses caras começaram a elogiar o Gabriel e eu fiquei bem surpresa, porque eu não estava acostumada a ouvir isso. Então eu acho que esse primeiro ano dele, ele está se conquistando, né, conquistando ah, o que ele se propõe, né, tá conquistou a equipe eu acho que numa situação rara da gente ver também, tá conquistando, a mídia em torno dele, né. E algo muito divertido que ela comentou é que antigamente as pessoas não conseguiam falar, Guilherme, não conseguiam falar Gabriel Bortoleto de uma maneira limpa, cristalina e sem erros, e que agora o índice de erros diminuiu. E aí você vê os gringos que antes erravam muito o nome dele, agora errando menos, ainda erram, mas erram bem menos. Eu até chamei a atenção de um deles, que é um grande amigo meu, eu falei: "Ó, não é Gabriele, é Gabriel". "Ah, é, Gabriel, Gabriel". Aí vem me perguntar como é que é o El, porque eles falam El, né, Gabriel. Então eles já começam a se interessar mais e tal. E a gente, como jornalista brasileira, a gente ouve também, eles vêm querer saber mais dele, vêm perguntar, ou às vezes vêm dar parabéns, por alguma ultrapassagem dele, ou um bom resultado. Isso é uma coisa que acontece muito, né, dentro da Fórmula 1, assim, quando o piloto do seu país vai muito bem, ou quando vai muito mal, os outros colegas de imprensa vêm falar com você, né, como se você jogasse no mesmo time. Na verdade, a gente joga, mas não, né, não exatamente no front ali, né. Então vem dizer: "Ó, o que que o seu piloto fez", né, você vai criticar ou então: "Ó, o seu piloto, hein, parabéns". Então a gente ouve mais isso, né, na verdade é um prazer depois de tanto tempo, né, sem ter ninguém. Tá aí a Mari Becker, né? Você vai acompanhar nesta quinta-feira a entrevista completa com ela sobre Gabriel Bortoleto lá no motorsport.com. A gente deu um spoiler aqui, mas muito bacana esse depoimento dela, porque ela talvez ali da imprensa brasileira, uma das principais em que conseguiu observar toda essa evolução do piloto com a mídia internacional, né? E não só na Fórmula 1, né? Porque a Mari já tá acompanhando o Gabriel desde quando ele tava tendo sucesso na Fórmula 3, né? Então a gente tá Bem falando lembrado. de 2023. Ela foi acompanhando essa evolução, como ele surge como mais um no grid da Fórmula 3. O crescimento dele, né? Vamos lembrar, o Gabriel já começa muito bem, vencendo corrida no primeiro fim de semana. Ele não deixa a liderança da F3 em nenhum momento da temporada. Mas depois, quando ele sobe para a Fórmula 2 e começa a crescer, começa a entrar na disputa pelo título e ser um nome que circula nos rumores de 2025, tudo. Então ela acompanhou esse trajeto todo. Inclusive, esses dias me apareceu nas redes sociais um vídeo, eu acho que era da primeira corrida do Gabriel na Austrália, que ela vai entrevistar ele antes da prova. Ele, um recado que você quer mandar. Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro meu tio, minha tia. Mas então É quase Xuxa, né? Quase Xuxa. É quase Só faltou o beijo pra você, Xuxa. Tipo, pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Mas é isso. A Mari é a melhor pessoa pra falar sobre isso. A pessoa que tá acompanhando o Gabriel há algum tempo e que
tem uma penetração muito grande no paddock. As pessoas conhecem, os pilotos sabem quem é a Mari, os outros jornalistas sabem quem é a Mari. Então é até curioso quando ela fala a parte, né? O pessoal já me parabeniza por uma ultrapassagem que ele fez, por uma coisa que aconteceu. Então é uma associação muito forte. O teu piloto, né? Agora, mais uma vez falando aqui, não, porque vocês brasileiros, a gente, mídia pachequista, aquela força, não, ninguém tá forçando. Só se fala no Brasil. Ninguém tá forçando nada aqui e a prova disso, né? O Guilherme, eu vi o esforço dele, inclusive, nessa semana, e tentar ver o que se fala de Gabriel Bortoleto e esse momento dele fora do Brasil. Não é um material pequeno não, né, Gui? Não, o Bortoleto todo mundo tá falando sobre ele, é isso que a gente tem que destacar. Mais cedo aqui já falei do Ted Kravitz, falei do Bernie Eccleston, falei do Johnny Herbert, isso são só 3. Você pega, por exemplo, o site oficial da Fórmula 1, eles têm aqueles Power Rankings, né? Toda semana, todo pós-GP, eles fazem um ranking dos melhores pilotos. Gabriel já tinha figurado nos Power Rankings, né? Porque eles só colocam os 10 melhores. Ele já tinha aparecido antes, mas esse fim de semana, por exemplo, ele foi colocado como o 4º melhor. E com alguns destaques interessantes, Você pega o jornalista que escreveu o texto falou, uma forma esplêndida, é um piloto que está aumentando sua confiança. Para quem assiste Drive to Survive vai saber quem eu tô falando, o Lawrence Barreto, que é aquele jornalista também da Fórmula 1. Ele tem uma coluna no site da categoria que são os vencedores e perdedores de cada GP. Não só ele colocou o Gabriel como um vencedor, mas destacou um ponto que a gente já tem ouvido, né? Sobre o fato dele ser um cara consistente, que dá para confiar nele, que comete poucos erros. E isso vem de muitos outros portais. Você pega o Crash.net, o jornalista que escreveu as notas da semana, falou que ele é uma estrela do futuro. A Sky Sports Itália falou que o Gabriel é um mestre. E mesmo aqui, né? Para quem não sabe, motorsport.com Brasil faz parte da rede motorsport.com, que é um site global, com alcance em vários países, edições em mais de 15 idiomas, alcance de 40 países, e mesmo aqui dentro, sem influência nenhuma nossa, diga-se de passagem. Mas eu citei, por exemplo, o Oleg Karpov, nosso colega, que é o editor global do Motorsport, escreveu um texto esse fim de semana, falou que o Gabriel é uma potencial estrela para que o Binotto construa a Sauber ao redor dele. E outro jornalista, colega nosso, Philip Clearing, falou, estamos subestimando o Bortoleto na briga para Rookie do ano, porque muito se fala do Adjar, por causa do pódio, etc. Mas você que não está subestimando o tamanho do trabalho do Gabriel? Então não é só o Brasil. O Brasil já estava falando antes. O mundo está começando a ver o que a gente já via desde antes. Exatamente. E ainda mesmo assim, depois dessas semanas e todos esses elogios, ainda a gente tem que dizer para todo mundo, calma. Que aí eu acho que daqui até o fim do campeonato pode acontecer outros novos erros. Não passou pro Q2, poxa vida. Não, isso pode acontecer, até porque também é um processo ainda de aprendizado ainda em andamento, né, Guilherme? Então eu acho que é legal esse momento, mas ao mesmo tempo ainda carece de mais desenvolvimento, né? Sim, é o primeiro ano do Gabriel numa equipe que está numa fase de transição, ano que vem vai virar Audi. Então, a gente fica feliz de ver que os resultados estão vindo, que a repercussão está aí, mas também calma. Isso não significa que ano que vem a gente vai ter o Gabriel correndo na Red Bull, correndo na Ferrari, que ele já vai estar lutando por vitórias, já está lutando por títulos, vamos Tema da vitória. Exato. Já que vai voltar para Globo, né? Tema da vitória. Então a gente tem que tratar isso como o início de uma bela carreira que com certeza a gente torce para que seja o mais longevo possível e com muito sucesso. É isso aí, olha só, a gente convida você também a ler no motorsport.com todo o material sobre Gabriel Bortoleto no Beyond the Grid, outras notícias da Fórmula 1 e outras notícias sobre outras categorias, tá legal? Obrigado e um grande abraço. Obrigado ao Guilherme Longo, um grande abraço a você e até a próxima. Tchau, tchau.